Irmãos, hoje a, a proposta, não é, desta semana é nós estarmos meditando então no texto de Números capítulo 32, do versículo 20, a partir do versículo 20, até o capítulo 33, versículo 49. Então, Números 20, 32, 20, né, capítulo 32, versículo 20, até o capítulo 33, versículo 49. Esse trecho corresponde à nossa quarta aliá, né? É o texto que nós estaremos conversando hoje, amanhã, quarta-feira e sábado pela manhã. Então, aqueles que quiserem participar, que forem comentar algo, não esqueça, levante a mão, nós vamos passar a palavra para você. Vale nós lembrarmos que se trata de uma conversa que nós estamos desenvolvendo, é uma conversa que às vezes surgem algumas dúvidas, e à medida que forem surgindo as dúvidas e a gente puder sanar essas dúvidas, a gente vai sanando. Mas assim, quero incentivar a todos vocês a que participe, não precisa ter medo. Algumas pessoas pensam assim, né? Eu não vou falar nada não, porque eu não sei, vai que eu falo alguma coisa errada. Não se preocupe com isso, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa também, ou aquilo que você vai comentar, aquilo que você vai acrescentar, pode abençoar a vida de outra pessoa também. Então não tenha esse receio, né? Às vezes nas nossas conversas eu sempre percebo isso, né? Eu não sei se está certo o que eu estou falando, não se preocupe com isso, né? Vamos conversar, vamos bater um papo, porque é dessa maneira que nós precisamos fazer e levar este momento aqui. Amém? Então, nós temos aí a nossa quarta aliada, para achar Matot e Macei, são as duas últimas porções, as duas últimas parashiot do livro de Números, e nós já estaremos encerrando o livro de Números, e louvado seja o Eterno que nos conduziu até aqui. Então, eu gostaria de começar perguntando o que chamou a atenção de vocês nessa passagem. O que chama a atenção de vocês? Pastor Diego, eu li tal coisa, achei interessante. Pode comentar. Então, fique à vontade, pode levantar a mão aí e expor aquilo que você achou de interessante nesse trecho que nós vamos estar conversando. Quem gostaria de começar? Pode levantar a mão aí e, e começar falando, tá bom? Não precisa explicar, não é isso. É só, pastor, eu li que Moisés fez tal coisa. Eu li também que a tribo de Manassés e Gade fizeram isso e isso. Só para nós termos uma noção do conteúdo aqui dessa parte da Torá. Quem começa? Pode falar. Vamos lá. Só não demora muito para não ficar difícil depois para o Pablo editar o nosso vídeo. Pode levantar a mão aí e comentar. Pode falar, Alessandro. Pastor, uma coisa que eu vi. Semana passada nós estávamos falando sobre herança. E eu mandei uma mensagem pro Pablo um pouco antes, mais ou menos uma meia hora, e eu tive que se virar nos 30 aqui para mim dar um foco no estudo aqui. E isso ficou no meu coração. E, eu, e o que eu vi aqui, ainda essa herança continua, mas no sentido assim, é, Rubens e Gad não queriam atravessar.
queriam ficar ali numa, antes do rio, né? Numa parte boa. Só que Moisés falou com eles que eles podiam ficar, mas teria que ajudar os irmãos até conquistar toda a terra. Aí o que ficou no meu coração sobre a herança que a gente às vezes deixa de passar para o próximo, porque a gente desanima o irmão ou os descendentes, né? Eu vi isso aí. Eu vi essa ação dessa forma, que Moisés, de certa forma, colocou para eles que a gente não deveria desanimar os irmãos pela herança. Foi uma das coisas que eu vi. Muito bem, Alessandro. Já começamos bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa daquilo que você leu nesse trecho aqui da Torá? E que chamou a atenção? Pode estar comentando. De certa forma, parece que dá sequência àquilo que nós estávamos falando também, né? Ao tema que a gente estava falando semana passada, né? O Alessandro colocou aí. Pode falar, Silvanei. Então, pastor, Shalom, irmãos. Lendo aqui no versículo, no começo ali do versículo, né? Moisés fala para as duas tribos, né? Se que eles era para que eu li, que eu entendi, né? Que era para guerrear junto com as outras tribos. E aí tipo assim, é uma coisa assim que a terra já era deles. Mas o que eu vejo assim, o que Moisés queria que essas duas tribos, para conseguir essas terras, tivesse que fazer? Andar junto com os outros, né? Então, eu vejo assim uma coisa muito importante nos dias de hoje. Se um irmão está com dificuldade, né? E aí você sabe disso, mas você deixa à mercê, não faz nada. Mas daí você vê mas Deus mostrou para você. Talvez você ir lá orar por ele, né? Falar, irmão, o que você precisar, eu estou aqui, né? Vamos passar essa batalha junto e tal. Mas daí você não vai. E esse irmão cada vez vai piorando mais, né? Aí eu vejo assim que eles, para conseguir isso, Moisés falou, ó, vocês andem junto, guerriam, vocês vão guerrear junto com o povo de Israel, né? Então eu vejo assim que hoje a gente, se Deus mostra isso para nós, meus irmãos, nós temos que ajudar em oração, o que o irmão precisar, né? Se for da medida do possível, mas não deixar sem, sem ajudar o irmão. Então isso é uma lição que eu tiro hoje para mim, e não sei se serve para os irmãos também, mas para mim serviu isso. Obrigado, pastor. Amém. Eu que agradeço, Silvanei. Obrigado pela palavra. Alessandro, pode falar. Só completando, era uma coisa que eu ia acabar falando a mais, mas o Silvonei já falou um pouquinho também, mas porque assim, um irmão quando desanima, ele sai, ele sai da caminhada, né? Muitas vezes um irmão desanimado, ele sai da caminhada e desiste até de voltar para os caminhos do Senhor, né? E
uma herança que às vezes a gente está no conforto, né, e esquece do próximo. Então, eu acabei vendo esse ponto nesse sentido aí também, pastor. Ok, entendi. Entendi. Mais alguma coisa? Mais alguém quer colocar? Ah, o Pablo colocou um comentário aqui. Deixa eu ler o comentário do Pablo. A Paraxá começa com realizar votos e cumpri-los e obrigar-se até o realizar. Moisés mostra a Rubem e Gad este mandamento na prática. Ok, top demais. Graciela, pode falar. Algo que me chamou a atenção, que eu não tinha percebido nos outros anos anteriores lidos, no 33:2, onde Moshe escreve cada uma das etapas do viagem por ordem de Adonai. Ele deu uma ordem de que tudo fosse escrito, de que tudo ficasse guardado. E diz assim, aqui estão os pontos de partida de cada etapa. E eu me perguntava, Senhor, qual é a razão que tu deu essa ordem de escrever as etapas dessa viagem? E mais embaixo diz, no dia 15 do primeiro mês, na manhã depois de Pessah, os filhos saíram orgulhecidos, né, de todos de Mirachim. Um detalhe, e eu penso que isto está ligado com a próxima, agora a vinda de Yeshua, né, o retorno dele. Eu entendo aqui que ele mandou uma ordem de que tudo ficasse escrito, marcado, registrado, para hoje nós estudar e discernir os tempos, enfocado nas festas. Porque aqui ele relata, né, que até o dia, o mês, a festa. E o acontecimento que aconteceu nessa festa. Então, eu entendo que isto está ligado com a vinda do nosso amado Messias. Obrigado, pastor. Amém, Graciela. Deus abençoe. Obrigado. Silvanei, quer falar? Pode falar. Então, pastor, uma outra coisinha que eu acabei esquecendo. Aqui no versículo 23, tá? Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Então eu vejo assim, pastor, que a obediência deles também, né? Porque eles foram valentes e foram, né, guerrear, mas se eles não tivessem ido, eles estavam pecando, né? Agora, eu só queria entender essa questão aí, pastor, do pecado, de não guerrear, qual que seria a pena, assim, não sei porque eu não acompanhei, eu não sei lá para frente se falava alguma coisa, ou para trás, ou o senhor pode me explicar qual que seria a pena se eles não tivessem cometido, não tivessem ido guerrear, né? Mas eu vejo assim que a obediência deles, né, o que Moisés
falou, né? E eles obedeceram ao Senhor, né? Ok. Alguém gostaria de explicar essa, essa situação aqui, o que está acontecendo aqui, nesse caso, para o Siboney? Alguém gostaria de compartilhar com ele o que está acontecendo aqui, bem certinho? Quem gostaria? O que está, o que está em, o que está acontecendo aqui, nesse momento da história? O que está acontecendo? Para que fique bem claro na nossa mente. Quem gostaria de falar? Quem gostaria de compartilhar? O que está acontecendo aqui nesse texto? Alguém gostaria de falar? Então, o que está acontecendo aqui? Só para isso ficar bem claro na nossa mente. Vamos entender primeiro bem a história, e conforme a gente entende bem a história, a gente vai ficando mais fácil para nós irmos aprendendo e percebendo o que ela pode nos ensinar, tá? Então, o povo de Israel está na etapa final das suas jornadas, está na etapa final. E eles estão numa região que é justamente a porta de entrada para a Terra Prometida. Eles estão em Gileade. É a porta de entrada para a Terra Prometida. Quando eles chegam nesse ambiente, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e chegam para Moisés e falam: olha, é o seguinte, nós temos muito gado, nós temos muito, né, o- os nossos animais são muitos, e essa terra aqui é muito boa para o nosso gado, para aquilo que nós criamos, para aquilo que nós somos especialistas. Então eles chegam para Moisés e falam assim: vocês, né, para Moisés e Arão, falam: vocês poderiam nos dar essa terra aqui como herança. Vocês poderiam nos dar esse, já que nós a conquistamos, né? Eles haviam acabado de guerrear contra os Moabitas, contra os Amonitas, contra Seom, contra Og, né? Eles acabaram de vencer essa guerra e conquistaram aquela região. Então eles chegam para Moisés e pedem aquela terra. Falam: olha, dá essa terra aqui para nós como herança. Deixa a gente se estabelecer aqui. E à primeira vista, isso não foi muito legal aos olhos de Moisés, de Arão. Por quê? Porque deu a impressão que eles não queriam entrar e tomar posse da terra prometida. Eles foram até ali, até o limite, eles foram até a porta de entrada, e é como se eles estivessem falando: Moisés, aqui é bom, a gente não precisa entrar na terra prometida. Lembrando que a terra prometida era aquilo que Deus tinha de fato separado para o seu povo. Mas eles viram e entenderam que ali aquela região de Gileade era muito boa para eles também. Por isso eles pedem. Então Moisés orienta eles e fala assim: ó, é o seguinte, vocês não podem fazer esse tipo de coisa, que vocês vão desanimar o coração dos seus irmãos. Vocês vão desanimar o coração dos seus irmãos. Então Moisés chama eles para a responsabilidade e fala: é o seguinte, essa terra aqui vai ser de vocês, desde que vocês se comprometam a entrar na terra prometida junto com os seus irmãos e conquistar a terra prometida junto com eles. E não é só junto com eles, vocês irão à frente dos exércitos. Vocês vão assumir né, a ponteira do exército, vocês vão ir na frente para lutar em favor deles. E aí, assim que vocês estiverem entrado na terra e que vocês estiverem conquistado a terra, aí vocês podem voltar e permanecer aqui na terra de Gileade. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. E essa é uma história muito, muito importante para nós. Porque pensa só,
a um Egito. O Eterno tira este povo do Egito. Com qual propósito? Levar este povo para estabelecer uma aliança com ele, lá no Monte Sinai. O Senhor estabelece essa aliança com eles e capacita o seu povo para conquistar a promessa que Deus havia feito para os seus antepassados, para Abraão, Isaque e Jacó. Deus capacita eles para que eles pudessem ir até a terra prometida e tomar posse dessa herança que era a terra prometida. E o que está acontecendo aqui é que duas tribos chegam diante de Moisés e falam, ó, não precisa nos dar uma herança na terra prometida. Nos dê uma herança aqui onde nós estamos, a terra de Gileade, a leste do Jordão. Então, a gente fica por aqui, porque é uma terra muito boa para o nosso gado. Moisés fica com arara, fala, não, vocês vão desanimar o povo desse jeito. Então, desde que vocês se comprometam a ir à frente do exército e lutar por seus irmãos, até o fim. Depois vocês voltam. É isso que está acontecendo aqui. Ok, pessoal? Então, pensando nessa história, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando uma bênção, quando uma herança corre o risco de se transformar em maldição? Quando que aquilo que nós recebemos da parte do Eterno pode correr o risco de se tornar num tropeço para as nossas vidas? Lembrando do que o Sinfonia acabou de falar ali. Moisés disse, olha, presta atenção, porque se vocês não cumprirem, se vocês não forem fiéis àquilo que é a missão, o pecado de vocês vai encontrá-los. Ali, o Pablo já colocou ali, ó, quando não damos o devido valor. Ele escreve em português misturado com espanhol, olha lá. Ok. Quem levantou a mão primeiro aí? Sivonei, pode falar, Sivonei. Então, pastor, essa herança, eu no meu ponto de vista, como a gente perde ela, eu acho acho não, que isso é uma coisa certa. Se a gente se afasta dos caminhos do Senhor, nós deixamos de acessar, né, essa plenitude de heranças. E isso é o que a gente tá aprendendo até anteriormente ali, a gente aprendeu no sábado, né, sobre a herança, né? Então, isso vem de geração em geração. Se eu quebro isso, os meus filhos automaticamente podem perder isso, porque eu não vou passar isso para eles, né? Então eu vou deixando de acessar isso, né? Então eu acho que é essa herança e aí eu vejo também essa herança celestial, né? E se eu paro também de estar nos caminhos do Senhor, deixo ele para lá, que nem diz o outro, vou pro mundão velho, eu não vou mais acessar a glória, né? Então eu penso assim, pastor, essa que é a minha ideia, tá? Não sei se os irmãos concordam, se tem outra ideia, diz aí. Obrigado, Sivonei. Neno, pode falar, Neno, por favor. Então, eu creio sim que quando eu reconheço que essa herança vem do Senhor, que eu falo, não, é isso aqui, eu consegui através do Senhor, o Senhor me abençoou com isso, não importa se a herança é uma herança
financeira, uma herança eterna, vamos dizer assim, né? Um bem que você ganhou, vamos colocar as duas situações, né? A partir do momento que eu reconheço que não é do Senhor, essa benção não vai ser benção, vai terminar essa benção, uma hora vai acabar, né? E também a questão da herança eterna, que o Sivonei falou um pouquinho aí, exemplo, eu viver no mundão aí tantos anos, e eu sei que se eu chegar nos últimos minutos do segundo tempo, eu pedir perdão para o Senhor, Ele vai me conceder, vai me perdoar, né? Aí o Senhor me recolhe e eu vou ter essa herança, que tanto almejei, sabendo dessa herança, que essa herança depende do Senhor me dar, e eu deixar para os finais ali dos tempos finais da minha vida, para mim poder reconhecer e me entregar a Ele. Vivi 90 anos no mundão, ali no final dos tempos eu entregar minha vida ao Senhor, falar, não, Senhor, agora eu estou pronto para o Senhor me recolher. Eu creio que ele não valorizou essa herança eterna que o Senhor prometeu a ele, né? Ele vai se prevalecer da bondade do Senhor tantos anos aqui nessa terra, e chegar nos últimos minutos ali, ele reconhecer que o Senhor tem a garantia da vida eterna dele. Eu creio que ele não vai usufruir dessa herança maravilhosa que o Senhor tem prometido a nós, né? Deu para entender ali, irmãos? Sim, deu para entender. Graciela, pode comentar, por favor. O 20, 21, 22 dá explicação de como eles tinham que fazer isso. Como eles tinham que fazer para terem a bênção do Senhor, como acessar essa herança. E ali no 22 diz, e se todos, todos, não é uns e alguns ficarem fora, é todos cruzarem o Lavre diante de Adonai. Se todos cruzarem. E depois, ali no 23, ele especifica, pero se vocês não fazem isto, então se haverá pecado contra Adonai. E devem entender que seu pecado os perseguirá. Ou seja, aqui é obediência. Ele deixou estipulado como tinha que ser. E era todos. Não era uns. E outros ficarem fora. Por isso Moshe viu que a vara ia vir, né? Então, ele aclara que tem que ajudar. A parte, eles eram um exército muito forte. Era um grupo de soldados especiais. Não era qualquer soldado. Então, precisavam da ajuda deles. E se nós trazemos isso para nossos tempos, né, nossos momentos, todos são importantes. Todos têm que estarem juntos. Todos têm que se ajudarem uns aos outros. E no povo de Deus, há uns mais fortalecidos que os outros. Como ajudar nos tempos que se vêm, nos tempos que se aproximam? Estender a mão, a palavra de alento, está ali, está presente. Ajudar o irmão. Vamos cruzar junto, né? Vamos entrar junto nessa terra prometida. O Senhor promete, mas não é com divisão. Não é uns ficarem para trás. Ficarem com a melhor parte porque está mais fácil, já está ganhada. Não, não. Vamos ajudar todos. Eu entendo assim. Tá bastante. No caso aqui, Shalom, pessoal. Boa noite. Eu só escrevendo ali e escutando, né? Pessoal, aí o Neno, ele tocou num assunto bem interessante, né? Essa herança que ele não... que está deixando para o último, né?
nós viemos essa pregação dessas estadias no deserto, estados no deserto, e acabamos de ver uma obra portentosa, né? Porque diz que eles saíram à guerra, 12 mil homens, 1.000 por cada homem, por cada, né? Depois vai dizer isso, né? Por cada tribo, 1.000 por cada tribo, 12 mil homens, e que quando voltaram, contaram, e nenhum tinha morrido, né? Contra os medianitas, né? E nós agora estamos frente a um texto que que parece ser a simple vista que Rubem e Gad está dando para trás agora. Não, agora é meu umbigo. Como eu sou criador de ovelhas, como eu sou criador de gado, eu quero ficar desse lado aqui, porque justamente esse lado, não o lado leste do Jordão, é o lado que se presta para o que eu faço, para as minhas habilidades, né? Mas não é isso, né? Nós sabemos que aqui há um compromisso, e como eu falava ali, como eu escrevi ali, a porção de Matot, de tribos, começa falando sobre justamente os votos, né? E qual é o pecado que vai perseguir a Rubem e Gad se eles não cumprirem com sua palavra, que agora está sendo colocado um contrato frente a eles? Qual é? Se nós entendemos que olho por olho, dente por dente, e nós dizemos que eles não cumprem, então eles estão trapaceando. Então eles herdariam não somente a maldade e o pecado, mas com nome e sobrenome. O nome seria que seriam trapaceados, eles mesmos colheitariam aquilo que eles semearam. Semearam uma trapaça, vão colher uma trapaça. Então seriam trapaceados pelas nações, né? Então nós estamos frente a esse texto onde esse esclarecimento é legal para a gente ter, muito bom a pergunta, quem fez a pergunta, eu não sei se foi o Sivonei, quando começamos, mas nós sabemos que aquilo que nós semeamos é isso que nós vamos colher, né? E nós estamos frente a esse texto, e essa porção, ela nos está incentivando a que cuidado com aquelas coisas que a gente se compromete. Você sabe que o não de você liberta mais que o sim? Muitas vezes você é levado a dizer que sim, 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 mas muitas vezes o não te liberta, te livra. O não te livra. Muitas vezes você dizer não, ele vai trazer uma liberdade para você. Então, é isso que a ensinança da Torá nos dá como qualidade de vida, né? Para ter uma boa relação com os irmãos, para ter uma boa relação com os outros, aqui tem em relação esses mandamentos que você está vendo aí, é justamente para uma relação com os seus irmãos, que ajudem eles a conquistarem a terra prometida de Canaã, certo? A única ressalva é que vocês podem ficar aqui, beleza, mas vocês têm que ajudar até o último dos seus irmãos a conquistar a terra de Canaã, porque essa é a promessa. E essa herança, ela não fica somente em Moisés. Essa herança não fica somente nos 12 filhos de Israel. Não. Nós temos que entender uma coisa, que você vai ver um pouquinho mais adiante em Deuteronômio, lá no final, que diz, escreve essas palavras para ti, devarim é a repetição das palavras, e para os que vêm depois de ti. Hoje nós estamos recebendo essa herança. Hoje nós estamos aqui recebendo essa herança. Amém? Então é um pouco a visão que eu tenho sobre essa porção, tá? Amém. Obrigado, Pablo. Ivonei, pode mandar bala. Hoje eu tô falador, hein? Pastor, eu vejo assim que o Pablo falando, a irmã Graziela falando também, e essa obediência, né? Porque ali quando, no versículo 25, eles falam assim para Moisés, né? Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés, nós, os seus servos,
faremos como o meu Senhor ordena. Mas ali tá com letra minúscula, não é letra maiúscula, né? Então, Moisés passou para eles, eles estavam obedecendo automaticamente a Deus, né? Mas Moisés transmitiu isso para eles. Mas aí eu vejo assim uma coisa, eu quero até deixar uma coisa assim, eu gosto de complicar o negócio, meio de campo. Pastor, a Bíblia fala assim que nós temos que fazer discípulos. E a palavra de Deus fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, né? Todo mundo sabe isso. Mas isso é. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer. Eu estou me colocando nesse lugar também, tá? Mas nós estamos fazendo porque automaticamente, se nós passamos a palavra, que eu vou falar, eu não, né, me desculpa aí, isso tá me doendo agora no meu coração, tá, meus irmãos? Não levando isso à afronta para os irmãos, não. Mas será que eu estou fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Porque isso é ajudar um irmão, ajudar uma pessoa a entender os caminhos do Senhor. Talvez ele está lá, está perdido no pecado. E será que nós estamos fazendo isso? Talvez a gente vê só o nosso caminhar, só o nosso andar. Ah, não, eu tô fazendo a vontade de Deus, mas será que nós estamos mesmo fazendo a vontade de Deus? Aquilo que ele mandou a gente fazer? Então, isso é só desculpa aí a minha colocação, tá bom, meus irmãos? Amém. Obrigado, Silvanei. Deixa eu ler aqui alguns comentários que foram postados aqui, que são importantes para nós, para isso que nós estamos falando. Foi colocado pelo Alessandro aqui, né, que em relação à bênção, ela não pode produzir isolamento, porque a saúde de todos depende da cooperação de cada membro. Então, olha que interessante isso, né? A bênção não pode gerar, não pode produzir isolamento. Depois colocou ali também a idolatria. Tem um texto que o Alceu colocou um pouco mais atrás, só que eu estou com dificuldade aqui no meu computador e eu não estou conseguindo voltar a tela para ler. Mas um texto, se vocês puderem fazer isso, faz que tem um texto que o Alceu colocou ali também que é muito importante. O Alessandro depois também colocou a idolatria também, preferência em outra herança que não é a do eterno, que não é a herança que o eterno nos propõe. E o Pablo finaliza ali dizendo: e ainda que estejamos fazendo, fica a dica, é pouco em relação àquilo que o Silvanei estava falando. Mas é interessante essa paraxá, né, que nos leva a falar sobre isso. Pode comentar, Alessandro, vai lá. Ô, pastor, uma coisa que tá vindo agora aqui na minha cabeça, interessante. O atraso do povo receber a herança. Aí eu coloco aonde estamos parados hoje. Por quê? O povo demorou 40 anos para receber essa herança. Que foi falado agora antes aí. O Senhor coloca o povo no deserto para criar uma identidade, para limpar o povo do Egito, sair o Egito da mente, do coração e ser transformado mesmo. Só que para receber, a gente tem que conquistar essa identidade. Cada ação nossa vai justificar essa identidade
para que nós possamos receber essa herança. Ok. Mais alguma coisa, Alessandro? Não, é só isso mesmo, comentando com tudo Ok. que o povo fez, né? A desobediência, tudo, e não focar no que, no que realmente era para ser focado, né? Ok. Ok. Existem várias formas da gente entender tudo isso daqui, não é? Se a gente olha no início do capítulo 33, a gente vai ver Deus falando assim: esses são os estágios que o povo de Israel passou. Então, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, vamos colocar assim: o grande propósito de Deus é a terra prometida, né? Esse é o nível, vou colocar dessa forma. Esse é o nível que eu quero que vocês alcancem de entendimento, de sabedoria, de espiritualidade, de discernimento. Eu quero que vocês cheguem a esse nível, ao nível da terra prometida, entendendo cada lugar como uma fase a ser passada. E daí, quando eu digo fase, eu vou usar uma linguagem aqui que talvez vai ser um pouco absurda para vocês, mas quando eu falo isso, vem aquelas fases de jogos de computador, de videogame, sabe? Que conforme vai. A gente tem a primeira fase, depois vem a segunda fase, a terceira, até na minha época falava zerar, até zerar o jogo. O que que é zerar o jogo? Até chegar na parte mais difícil e conquistar a parte mais difícil. E isso que eu nunca fui assim de jogar videogame ou coisa parecida. Em casa a gente não tinha muito esse costume, mas também eu via muito molecada falando, né? Nossa, eu passei tal fase, foi muito difícil, e até que eu fui, zerei, né? Nem sei se fala isso hoje, nem sei se vocês entendem também o que eu estou querendo dizer, né? Mas existem estágios, fases, etapas, e é como se na minha cabeça fosse assim, olha, o início está aqui, eu vou colocar, né? A saída do Egito, é o start. E aí existe uma linha de chegada, terra prometida. É uma jornada, são etapas, são níveis de entendimento, porque em cada lugar que o povo de Israel foi passando, coisas foram sendo reveladas. Então, é uma revelação com outra revelação que gera um discernimento, que gera uma maturidade, que vai gerando níveis espirituais. E a Terra Prometida tem é como se fosse esse local, esse lugar onde o Eterno quer nos levar, de nível, de entendimento, de revelação. Só que, aparentemente, tem alguns que se satisfazem de não alcançar este objetivo. Né? A tribo de Ruben e Gad, aparentemente, eles estão satisfeitos com aquilo que eles obtiveram. Tipo, tá bom, até aqui. Não vamos avançar. Mas o Eterno é como se o Eterno tivesse falando assim, não, vocês precisam avançar, existe algo a ser entendido, algo a ser compreendido, vocês precisam avançar. E aí é colocada essa condição, olha, a terra aqui é boa, a terra de Gileade é boa? É boa. De fato, eles tinham razão de pedir aquele lugar para o Eterno, né? Porque era uma terra boa, excelente para a criação de gado, de ovelhas, era boa. Apesar de não ser a terra de Israel, era um lugar bom. Então, já que vocês querem isso como herança, ok, mas essa herança precisa ser bênção na vida de vocês. E como isso seria bênção? Como isso seria bênção? Vocês precisam ajudar os seus irmãos a conquistarem as bênçãos dele, a herança deles. Vocês precisam atravessar o Jordão. E o Jordão aqui também é importante para nós, mano.
porque tem um significado importante aqui, né? O Jordão, um dos significados do Jordão é esse momento na vida que a gente tem que descer. A gente tem que descer. A raiz da palavra Jordão, se não me falha a memória agora, o Pablo, você me ajuda aí também, Pablo. É, a raiz, parece, da palavra Jordão é descida, né? Então, justamente por conta da própria geografia do rio, assim, de como ele corre, é um rio que corre, que desce, né? Então, a palavra Jordão, se não me falha a memória, ela também traz essa ideia de descida. E, e é como se Deus estivesse falando, não, vocês precisam descer um pouco agora, entrar neste lugar onde houve uma promessa, ajudar os seus irmãos a conquistarem isso, e aí sim, vocês podem descansar neste lugar que vai ser dado para vocês como herança. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, muito sobre isso. E um texto que me veio à mente quando eu li isso foi o texto de Filipenses capítulo 2. Eu quero que você abra sua Bíblia lá, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender, e eu acho que vai ajudar os irmãos a entender o que eu estou querendo dizer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, olha, não façam nada por competição. Paulo está escrevendo isso para a igreja de Filipe, tá? Para a igreja. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade, considerem os outros melhores do que vocês mesmos. E aí o 4, cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Ele continua o versículo 5, que eu amo esse versículo porque ele fundamenta a minha jornada, que diz que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias e Yeshua. Tem outras traduções que diz assim, que seja a atitude de vocês, ou que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Yeshua. Então, esses versículos me levam a entender que Deus tem bênçãos para nos dar? Tem. Mas com a história de Rubem e Gad, eu aprendo que se a bênção que Deus nos dá termina em mim, ela vai deixar de ser bênção em algum momento. Toda a bênção que nós recebemos de Deus precisa nos mover para abençoar outros também. Toda bênção que a gente recebe de Deus não pode morrer em nós mesmos, irmãos. Você quer Gileade? Ok. É uma boa terra? É uma terra frutífera, produtiva? É. Mas bênção, ela só é bênção quando abençoa outros também. Então, ela não pode morrer só em mim. O que eu quero dizer com isso? Que existem níveis que Deus quer que nós alcancemos. Ele vai nos abençoar, ele nos abençoa. Olha o que o Rodrigo escreveu, não podemos ser sepultura das bênçãos de Deus, mas sim um campo. Exato, Rodrigo. Você tirou as palavras da minha boca, né? Exatamente.
As bênçãos de Deus não podem morrer em mim. Então, quais são as bênçãos que Deus nos dá e que estão morrendo em nós mesmos? Não pode. Deus diz assim, a bênção será sua, mas você vai ter que também abençoar os seus irmãos. Você vai ter que lutar com eles para que eles também recebam a herança deles. Isso é muito importante para nós, porque senão as bênçãos se transformam em maldição na nossa vida. Glória a Deus, Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me deu uma boa família, Deus me deu uma boa casa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, mas se toda a bênção de Deus morre em mim mesmo, do que serve? Deus sempre nos abençoa com o propósito de abençoarmos a outros. Família que Deus te deu é uma benção, mas tem que atravessar o Jordão, tem que servir aos propósitos eternos. O trabalho que Deus te deu é uma benção, precisa servir aos propósitos do eterno. A saúde que você tem é uma saúde abençoada, precisa servir aos interesses do eterno. Senão se torna maldição. Se as bênçãos de Deus morrem em nós mesmos, irmãos, alguma coisa está errada. Paulo está falando isso para a igreja em Filipenses. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, em Yeshua. A gente não pode ficar buscando só os nossos próprios interesses. Precisamos buscar os dos nossos irmãos. Deus nos abençoa com o propósito de termos tempo na vida de outras pessoas também. Pode falar, Maria? Amén. Tratando de entender, ¿no? Lo que usted narraba recién, pastor, a ver si lo interpreté bien, que Dios a cada uno le ha dado dones, y por eso no trabajamos solo, somos como un equipo, ¿no? Y todo lo que recibimos y las bendiciones que recibimos cada uno en diferentes maneras, no son para nosotros solos. El Señor no quiere que seamos egoístas, sino que eso que nos es dado de gracia, de su favor, es para compartir con otros que necesitan. Las bendiciones que llegan a nuestra vida de diferentes maneras, así como la tierra prometida, estas tribus que querían, como quien dice, diplomáticamente apartarse, ¿no?, del resto de las tribus, el Señor le mostró que tenían que cumplir ciertas normativas de obediencia si no querían tener maldición sobre sus vidas. Y cuando el Señor nos da muchas cosas, son también para compartir con otros. Hay gente a nuestro alrededor que tienen diferentes dones. El don de la palabra, el don de maestro de la palabra, el don de ser pastor, el don de generosidad, el don del amor, porque son frutos que el Señor va poniendo en nosotros, y para seguir compartiendo con nuestros hermanos y con otras personas que el Señor nos pone en el camino para poder hacer obras de sedacá, para hacer cosas tan sencillas que el Señor ha dejado en su palabra. Pero sobre todo es el hacerlo con amor, todo lo que demos, porque lo que hacemos lo tenemos que hacer como para Él. Espero haber entendido el mensaje de usted, pastor. Perfeitamente. Você explicou tudo que eu fiquei com dificuldade de explicar.
Obrigado, Maria. Quem que levou? Silvanei. Antes do Silvanei falar, Silvanei, deixa eu só ler o que o Alessandro colocou aqui. O princípio é carregar os fardos uns dos outros. Combina com a exigência. Exatamente, Alessandro. Pode falar, Silvanei. Ó, pastor, eu ia falar o versículo que o Alessandro colocou, mas eu vou ler então. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O Alessandro já tinha colocado aí. Era só para deixar esse versículo aí também, tá? Quem que escreveu isso? Foi Sansão? Não, Vai, fala aí para nós quem foi que escreveu. foi Paulo, pastor? Isso aí, né? São orientações da palavra. Não é que era pecado eles pedirem a terra, porque também, num plano profético, aquela terra seria anexada ao povo de Israel. Mas assim, é, antes, antes deles desfrutarem daquilo ali, né? Antes de desfrutar, né? Ou desfrutar primeiro dos seus irmãos, não, vamos ajudar os nossos irmãos a conquistarem também. Vamos ajudar, né? Vai à frente. E eles foram à frente. Quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê que eles cumpriram à risca isso que eles prometeram. Era pecado? Não, não era pecado a herança. Aí eles voltaram e desfrutaram. Mas se naquele momento eles tivessem decidido não entrar na terra prometida, não lutar pelos seus irmãos, não lutar com os seus irmãos para que eles também alcançassem a herança deles, aí sim isso se tornaria em maldição, e a Bíblia diz que o pecado os alcançaria. Então, é interessante isso. Então, o segundo ponto é, para a gente não esquecer também, é não só essa questão de lutar pelo outro, de buscar os interesses dos outros, mas também esse segundo ponto eu quero que você mantenha no seu coração, que são os níveis. Deus quer nos levar à terra prometida. E nós não podemos nos satisfazer com menos do que isso. Então, Deus tem revelações para nos entregar, Deus tem entendimentos para nos entregar. Não se satisfaça com Gileade somente, né? Ah, para mim tá bom até aqui. Não, não. Vamos ir até onde o Senhor quer nos levar. Vamos passar por cada estágio, por cada fase de Deus e chegar a esse lugar, a essa terra prometida, onde a gente vai ter essa, como Paulo fala aos Efésios, nós vamos atingir a estatura de varão perfeito à medida da plenitude de Cristo, e que nós possamos alcançar isso. Amém? Então, nosso horário finalizou ali. Vou deixar aberto para mais uma pessoa tecer algum comentário ou falar alguma coisa, e aí nós já vamos orar e encerrar. Alguém mais quer falar algo? Pode abrir o áudio aí, pode comentar. Ah, bem. Então, nós voltamos a nos encontrar quarta-feira. Leiam esse trecho. Não, pastor, sábado, Não, o irmão Pablo falou que agora é segunda e sábado. Não é, irmão? o Pablo só confirma para mim, mas a partir, quando a gente começar Deuteronômio, vai ser segunda e sábado. Ah, tá. Até a gente, né, até hoje, né, que hoje a gente está finalizando o livro de Bemidbar, de Números, hoje, nessa semana, ainda a gente vai fazer na quarta-feira. Então, quarta-feira a gente se encontra de novo. Ok? Então tá. Então leiam, irmãos, leiam, meditem nesse texto. Hoje a gente deu uma olhada superficial nesse assunto. A gente só entendeu a história, entendeu o que o Senhor estava falando com o seu povo.
Quarta-feira vamos entrar um pouquinho mais para a água chegar no nosso joelho, né? Para quando chegar sábado a gente já entrar um pouco mais, para ir para águas mais profundas. E é importante a gente ler e meditar nesses textos durante a semana, tá? Então, quero incentivá-lo a isso.